Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amados irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, versos de 1 a 11. Eu, pela graça de Deus, já nasci num lar cristão e frequento a igreja desde a minha infância. Sou pastor há 40 anos e eu nunca tinha ouvido um sermão nesse texto. É um texto complexo e eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura desse texto. Eclesiastes, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu quero, dependendo plenamente da iluminação do Espírito de Deus, tratar nesta noite sobre o tema a vaidade da vida debaixo do sol. A vaidade da vida debaixo do sol. Meus amados, é consenso entre os estudiosos da Bíblia que o livro de Eclesiastes é o livro mais complicado, mais complexo, mais difícil de se interpretar de toda a Bíblia. Esse livro tem um propósito: é ensinar a futilidade da vida, o vazio da vida sem Deus. Entendemos que a melhor abordagem deste livro é que o autor escreve propositadamente, deliberadamente, conscientemente, para retratar diante dos nossos olhos o fato de que, debaixo do sol, olhando apenas a horizontalidade da vida, o aqui e o agora, tudo o que você fizer, tudo o que você colocar a mão, tudo o que você conquistar, bens que você granjear, diplomas que você conseguir alcançar, sucesso ou fama,
glória humana ou conquistas. Nada disso vai preencher o vazio do seu coração. Debaixo do sol, a vida não tem sentido. Este é o grande lema deste livro. Talvez, conforme alguns entendem, o verso 2 traduz o tema do livro. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas o autor nos leva à conclusão final desta obra, no capítulo 12, verso 13. Depois que ele tomou todas as taças dos prazeres, depois que ele granjeou as mais robustas fortunas, depois que ele experimentou todas as aventuras da vida e alcançou o pináculo da fama, e ao olhar para todo esse cenário, definir tudo como bolha de sabão, como vaidade, ele escreve no capítulo 12, verso 13: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Debaixo do sol a vida não tem sentido. E então, o texto que nós vamos considerar nesta noite é essa leitura, é essa cosmovisão, é essa perspectiva debaixo do sol. Então, com a Bíblia aberta comigo, me acompanhe, por favor. Ele se apresenta no capítulo 1, versículo 1, usando um pseudônimo. Ele não fala o nome dele ao longo de todo o livro. Ele se apresenta como pregador, palavra do pregador. E é claro que a descrição do verso 1, pensamos nós, circunscreve, limita quem é o autor. Porque ele diz, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vocês sabem que o único filho de Davi que foi rei de Jerusalém foi Salomão. Então, por uma questão de precisão de informação, nós não poderíamos pensar no outro nome. Mas quando você vai para o capítulo 1, verso 16, isso ainda fica mais claro, que o pregador é Salomão. Verso 16 diz, disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Também esta informação só se encaixa na biografia de Salomão. A palavra pregador, no hebraico, é a palavra coeler. E a palavra coeler significa mestre, professor, pregador. E é curioso que, em virtude disso, o livro é chamado de Eclesiastes. Porque a palavra Eclesiastes procede do grego eclésia. E eclésia é exatamente o nome para a igreja. É o povo que é chamado para fora e forma uma assembleia, uma congregação. Então, na verdade, este livro é o pregador se dirigindo à sua igreja, é o professor dirigindo à sua classe, é o mestre dirigindo-se à sua assembleia. E ele está aqui mostrando para a sua congregação que a vida sem Deus não faz sentido. A vida debaixo do sol, só na perspectiva humana, olhando apenas para essa jornada do berço à sepultura, por maior que seja esse homem, por mais rico que seja, por mais culto que seja, por mais influente que seja, por mais poder que tenha nas mãos, nada disso satisfaz a sua vida. Então,
nós vamos olhar a cosmovisão dele no conceito secularista que ele tem da vida. Veja comigo o verso 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa forma de dizer é a forma enfática do hebraico. Essa é uma maneira que nós usaríamos na língua portuguesa de superlativo. Cântico dos cânticos, é o melhor dos cânticos, ou santo dos santos, lugar santíssimo. Quando ele diz vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ele está colocando que tudo é uma vaidade no sentido máximo, em grau superlativo. Se você perceber, ele está olhando para a vida, ele está olhando para a criação, ele está olhando para as gerações, ele está olhando para a história, mas tudo isso sem referir-se a Deus. Não há menção do nome de Deus, não há invocação do nome de Deus. Ele olha todo esse cenário, todo esse panorama, sem as lupas espirituais, apenas uma visão secularizada da vida. E a conclusão que ele chega é que neste mundo olhado na horizontal, debaixo do sol, tudo é vaidade. Mas a pergunta é: o que significa vaidade? A palavra vaidade na língua hebraica, a palavra rebel, significa literalmente sopro, vento, vapor. Num dia de frio, via de regra, quando você acorda, só o fato de você expirar, sai uma fumaça. A ideia de vaidade é exatamente essa fumaça. Outros traduzem vaidade como bolha de sabão. As crianças gostam de brincar com bolha de sabão. Formam uma bola bonita, multicolorida, mas quando você estoura essa bola, não tem nada. É um vazio. Em outras palavras, os projetos humanos não têm sequer a consistência de um castelo de areia. Os projetos humanos são castelos de nuvem num dia ventoso. Tudo que o homem põe a mão tem a marca da vaidade. Segundo lugar, veja você que ele não tem um conceito secularista apenas da vida, ele tem um conceito secularista do trabalho. Olha o verso 3 comigo. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afatiga ou se afadiga debaixo do sol? A palavra proveito aí, a palavra itron no hebraico, significa uma palavra, ou tem uma conotação de uma palavra comercial. A vida não paga dividendos. Em outras palavras, o homem trabalha e trabalha e trabalha, e ele se empenha, e ele levanta cedo, ele vai dormir tarde, ele come penosamente o pão que granjeia, e ele acumula, e ele ajunta, e ele não leva um centavo. Ele não consegue botar a riqueza no caixão para outra vida. Aliás, o livro diz que uma das grandes vaidades da vida é que o homem trabalha, e tudo que ele ajunta, quem vai comer e quem não trabalhou? Quem não se esforçou? Quem não suou a camisa? E diz: isso também é vaidade. Quantas vezes você não vive? Você não cuida da saúde? Você não tem tempo para a família, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para Deus, está trabalhando desesperadamente, ajuntando coisas. E no final, isso não faz sentido, isso não preenche o seu coração, isso não satisfaz a sua alma, isso não atende os reclamos mais profundos da sua vida. Esforço inútil. Quem está dizendo isso, irmãos, é alguém que tinha autoridade para falar isso. Salomão foi o homem mais rico da sua geração. É só você ler a descrição do capítulo 2. Os empreendimentos de Salomão
não tem paralelos na história de Israel. Se fosse hoje, ele iria para o topo da Forbes, o homem mais rico. Este homem que alcançou o máximo da riqueza, do sucesso, é quem tem autoridade para dizer que proveito tem. Para mim, uma das coisas mais chocantes nessa pandemia, foi a morte por Covid de um ricaço brasileiro, um banqueiro, dos mais ricos do mundo. E a filha dele, no funeral, que foi apenas para algumas poucas pessoas, disse o seguinte: o que foi mais triste é que meu pai, sendo dono de um império financeiro, morreu por aquilo que era de graça, o ar nos seus pulmões, e não levou um centavo de toda a sua fortuna. Tudo debaixo do sol não basta. Sem Deus, você pode chegar no topo da pirâmide, e lá tem bolha de sabão, vaidade. Nada disso satisfaz a sua alma. Mas veja ainda em quarto lugar, que ele vai olhar a mesmice das gerações andando em círculos. Olha comigo o verso 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O que ele está dizendo? Levanta impérios, cai impérios. Levanta nações, cai nações. Levanta reinos, cai reinos. Geração vai, geração vem. As mesmas lutas, os mesmos dramas, as mesmas buscas, os mesmos conflitos, as mesmas angústias, as mesmas guerras, as mesmas batalhas, as mesmas aspirações. Não muda nada. A essência é a mesma. Ele diz: a terra permanece, mas nós passamos. Nasce, cresce, amadurece, morre. É claro que, quando eu disse que a terra permanece para sempre, também não é uma verdade absoluta. Porque na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz que esta terra e tudo que nela está construído vai ser entesourado para o fogo. O que ele está querendo mostrar para nós é que emerge uma geração, morre outra geração. Nasce uma, mas morre a outra. Parece que tudo está dando volta, em círculos, andando em círculos. Mas agora, nessa visão secularizada da vida, debaixo do sol, sem Deus, ele vai mostrar a mesmice da natureza, nada muda. Olha comigo aí, o versículo 5 a 7, ele vai mostrar a rotina do sol. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Qual o percurso do sol? Todo dia, sem exceção, ele sai do leste e vai para o oeste. Ele nasce e ele se põe. O alvorecer e o ocaso. No outro dia, repete. No outro dia, repete. No outro dia, repete. Na outra semana, repete. No outro mês, repete. No outro ano, no outro século, no outro milênio. O sol está indo e indo e indo do leste ao oeste, do leste ao oeste, milênios. A natureza, ele diz, nessa visão, não está saindo do lugar. Nada muda. O movimento é repetitivo. Ele diz igual à vida. Ele vai olhar a rotina do vento. Se o sol faz o percurso do leste para o oeste, olha o vento no verso 6. O vento vai do norte para o sul e faz o seu giro para o norte.
volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Então o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, e ele volve e revolve e retorna ao seu circuito. O vento segue as suas correntes costumeiras, nada progride. É uma visão secularizada da vida, debaixo do sol, sem considerar Deus. É um mundo desesperador. É um mundo que não está progredindo, não está caminhando para uma consumação, para um fim, para um telos. Ele olha essa visão secularizada da vida, sem Deus, ele mostra a rotina dos rios. Olha o versículo 7 comigo. Todos os rios, não alguns, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Em outras palavras, os rios correm para o mar não se enche. O processo da evaporação suga as águas dos mares para as nuvens, e elas pejadas despejam água sobre os rios, e eles se enchem e se despejam no mar, e o mar não se enche, e a evaporação vem de novo e toma, e está nesse circuito, e nesse círculo, nada muda, a natureza nada muda. É uma mesmice. E ele disse: essa mesmice está na natureza, essa mesmice está no sol, essa mesmice está no vento, essa mesmice está nos rios, essa mesmice está na vida, nos animais voláteis, aquáticos, terrestres. Em outras palavras, meus irmãos, se nós tirarmos Deus da sua criação, a criação não refletirá a sua glória. O que você e eu cremos, entretanto, é que Deus intervém na natureza. Que Deus manda o sol parar e o sol para. Que Deus manda as estrelas saírem e todas elas obedecem a sua voz. Deus manda e dá ordem à sua natureza, ao mar, e ele se acalma, ao vento, e ele se aquieta. E ele manda reter as chuvas, e as chuvas são retidas. Ele manda a chuva cair, e a chuva desce. Nós cremos que Deus intervém na sua natureza, porque nós não temos o conceito secularizado da natureza. Mas ele prossegue na sua análise secularista, e vai mostrar para nós a insatisfação crônica. Nada satisfaz, no verso 8, olha comigo aí. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se cansam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Meus irmãos, que coisa impressionante isso aqui. Olha aí comigo. Todas as coisas são o quê? Canseira. E ele vai ilustrar de duas maneiras. Primeiro, os olhos não se cansam de ver. Todo dia, você vê paisagens, você vê cenários, você vê filmes, você vê seriados, você vê reportagens, você vê pessoas, e você nunca diz: olha, já vi demais, não quero ver mais nada. Seus olhos são insaciáveis, eles não se satisfazem, eles querem sempre ver mais. Há uma insatisfação crônica nos nossos olhos. E ele repete a cena, mostrando no versículo 8, nem se enche os ouvidos de ouvir. Você escuta sons, você escuta música, você escuta palavras, você escuta ruídos, você escuta lamentos, e você jamais se satisfaz de ouvir. Você quer ouvir mais, quer ouvir mais, quer ouvir mais. Com isso ele está dizendo o seguinte: a vida sem Deus é uma busca constante, frenética, desesperadora por algo que nos traga satisfação, que preencha a nossa necessidade de existência. Mas ele, em sétimo lugar, vai mostrar a repetição da história, da própria história. Nada é novo, nada é novo. Olha comigo aí, versículos 9 e 10, não há novidade. Veja vocês, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada pois novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. O que ele está dizendo? Não há novidade. O tempo traz roupagens diferentes,
Mas os fatos são os mesmos. Nasce, morre, celebra, chora, conquista, perde, paz, guerra, acordos, conflitos, esperança, desespero. Os mesmos problemas, as mesmas tensões, os mesmos conflitos, as mesmas brigas, as mesmas expectativas. Este mundo fechado do secularismo, debaixo do sol, sem a perspectiva de Deus. Mas notem vocês que ele não só olha nessa perspectiva, ele olha para frente e ele diz, não há lembrança. Olha o verso 11 comigo. Ele diz assim, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Meus amados, deixa eu lhes dizer, pessoas e acontecimentos caem no esquecimento. A poeira do tempo vai cobrir tudo. É a visão dele. Então, deixa eu dar uma prova disso aqui. Quem pode afirmar de cor aqui, de pronto, o nome de todos os seus tataravós? Sabe? Sabe mencionar? Foram pessoas importantes? Caíram no esquecimento. Não quero deixar você triste não, mas os seus tetranetos não vão saber que você existiu. Você vai ser um ilustre desconhecido. Não há memória. Você vai cair no esquecimento. Essa é a visão secularizada da vida. Eu acho que todos vocês têm ciência de que uma das bandas mais famosas do mundo, The Beatles, os 4 músicos de Liverpool, da Inglaterra, do Reino Unido, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, começam a se apresentar em 1960 e encerram a carreira em 1970. Um dia, o ícone ou o líder dessa banda, John Lennon, chegou a afirmar que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. E ele não sabia o que ia acabar primeiro no mundo, se os Beatles ou se o cristianismo. Onde estão os Beatles hoje? John Lennon foi assassinado em 1980. Harrison morreu de câncer. Só os fanáticos sabem o nome dos 4 Beatles. Eu citei aqui não porque eu sou fanático, porque pesquisei. Daqui a um tempo, ninguém saberá o nome deles. Sabem por quê? Porque tudo vai cair o quê? O esquecimento. Meus amados, se eu terminasse esse sermão aqui, eu ia querer pular da ponte. É desesperador. É desesperador. A vida sem Deus não faz sentido. As pessoas estão loucamente buscando um sentido para a vida na bebida. Está no capítulo 2. As pessoas estão loucamente procurando um sentido no dinheiro, na fortuna, na riqueza. As pessoas estão tentando encontrar um sentido para a vida na cama, dos prazeres. As pessoas estão procurando sentido da vida no sucesso e na fama.
E não importa se um rico empresário, não importa se um grande intelectual, não importa se um filósofo, se um cientista, não importa se a pessoa mais influente da sociedade, não importa se ocupa o cargo mais alto da nação, não importa, sem Deus o homem não encontra sentido na vida. Tudo é vaidade. Mas qual é a aplicação cristocêntrica deste texto? Por que Salomão escreveu esse texto? Não é para gerar em você desespero, não. É para mostrar para você que este mundo que oferece para você mundos e fundos, que oferece para você tantos banquetes, de tantos prazeres, tudo isso é vaidade. É vaidade. Então como é que eu interpreto esse texto? Como é que você deve interpretar esse texto? A chave, irmãos, está no versículo 3. Olhe comigo, por favor. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afatiga debaixo do sol? Essa expressão vai ser usada outras vezes. Você só pode entender o que ele disse aqui com essa visão debaixo do sol. Agora, nós que viemos aqui nesta noite, nós que somos chamados filhos de Deus, nós que fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós que somos templos da morada de Deus, nós que temos a alegria de ter o nosso nome no livro da vida, nós que fomos alcançados pelo Evangelho e lavados no sangue do Cordeiro, nós temos uma outra perspectiva da vida, nós temos uma outra cosmovisão. Nós não olhamos a vida debaixo do sol, nós olhamos a vida da perspectiva acima do sol, daquele que reina, daquele que governa, daquele que criou, daquele que sustenta, daquele que intervém, daquele que responde oração, daquele que nos ama, daquele que enviou o seu filho, daquele que entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Então a vida tem sabor, sim. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Levantar de manhã não é um enfado, não é uma canseira, é uma oportunidade maravilhosa, porque as misericórdias de Deus se renovam em nosso favor, e você levanta para a glória de Deus, você come para a glória de Deus, você bebe para a glória de Deus, você cria filhos para a glória de Deus, você se casa para a glória de Deus, você vem para a igreja para adorar a Deus, e tudo ganha sentido. Até o sol é um noivo que sai do seu aposento, e você olha para o sol não como uma rotina triste e enfadonha, mas como algo que traz glória ao Criador. O seu trabalho agora não é canseira, não. No Senhor o seu trabalho não é vão. A vida é saborosa. Para mim o viver é Cristo, e nós cremos na novidade, sim. Tem um novo coração, tem uma nova mente, tem uma nova aliança, tem novos céus e nova terra. Vamos olhar a vida acima do sol, e a vida palpita de beleza, e a vida pulsa de entusiasmo, e a vida faz sentido, porque a vida tem nome. A vida é Jesus. Que Ele nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.